Paz do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta ao nosso canal. A gente tá na leitura de Provérbios e hoje é o dia do capítulo 3. Gente, eu tô muito feliz com essa sequência de vídeo. Eu espero que você tenha assistido os outros dois. Se você não assistiu, não tem problema nenhum. A gente vai colocar o link aqui embaixo para você poder assistir os outros dois capítulos que a gente já fez. Eles estão sendo postados em ordem para que você possa acompanhar capítulo a capítulo. Se você seguir essa lista, você consegue ler em 30 dias o livro de Provérbios. E não só ler, mas meditar nessa palavra junto comigo. Quando eu li o capítulo 1 e 2, eu cheguei no capítulo 3 com a bola cheia. Eu cheguei, falei, agora é comigo. Por quê? Porque é uma orientação, é uma receita de bolo. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, e aí você vai ter isso. Você coloca ovo, leite, margarina e fermento, e ali sai um bolo. Claro que vai mais ingredientes, mas você entendeu. Eu achei que a palavra de Deus ia ser uma mera receita de bolo e que ia dar tudo certo se eu seguisse até o final. Só que não é desse jeito. Quando a gente começa a ler o capítulo 3, ele começa a repetir muito uma palavra. Ele começa a falar muito: guarda os meus mandamentos em teu coração. Ata eles no seu pescoço. E ele repete isso mais de que 2, 3 vezes no capítulo. Ele diz: escreve na tábua do seu coração. Ele diz a mesma coisa de forma diferente. E sempre está dizendo: guarda os seus mandamentos no seu coração. Guarda os mandamentos no seu coração. E eu fiquei pensando, por que ele repete isso tanto? É que a gente esquece fácil. Não é um defeito, mas a gente tem a tendência de esquecer as coisas. E aí é aqui que você tem que guardar no seu coração, para que você não esqueça. Ele continua falando no decorrer do capítulo quais são os benefícios. Até o título do capítulo é Mais Benefícios da Sabedoria. Mas aí você começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo do que realmente parece. Por quê? Porque com grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas, Angélica, de onde que você tirou isso? Foi quando eu cheguei no versículo 5, que é: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies em tua prudência. Esse versículo aqui caiu minha ficha. Por quê? Porque ali no versículo 11 do capítulo 2 diz: a prudência te guardará. E aí eu pensei assim, bom, eu busquei a prudência, porque ele pede no terceiro versículo do capítulo 2 que eu devo invocar a prudência. Então a prudência é de quem? Minha! Eu já coloquei na minha cabeça que era o quê? A prudência é minha. Mas a prudência não é minha. A prudência existe duas prudências. A prudência do Senhor e a tua, que é o teu próprio entendimento. E aí ele continua no 6, reconheça os teus caminhos e ele consertará as tuas veredas. Quem? O Senhor. E no 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Esse celular agora, eu comprei ele é meu. Então, coisas tangíveis não são as mesmas coisas no mundo espiritual. E aí a gente toma como nossa o que não é nosso e quer fazer aos nossos próprios olhos. E aí ele continua: teme o Senhor e deixa o mal. Deixa o mal. Mas, Angélica, eu já não segui no caminho do bem? Como eu ainda posso? Você ainda pode. Mesmo você estando no caminho do bem, você ainda pode ter uma tendência a ser maldoso. É a tua natureza adâmica que faz isso. É ela que te torna mal por natureza. Então você deve seguir ao Senhor, temer ao Senhor. Reconhecer que Ele pode direcionar todos os seus caminhos. Ele também diz aqui 2 versículos sobre honrar ao Senhor com seus bens. Eu não quero me devagar muito aqui, mas eu acho muito bom esse versículo. Por quê? Porque diferente de algo... Olha, vai dar polêmica. Diferente de algumas ministrações de medo, esses 2 versículos aqui falam de uma forma de oferta ou dízimo, não sei, aí eu não tenho esse conhecimento, de uma forma muito bonita, que eu achei interessante você estudar se você quiser depois,
mas como a gente tá fazendo uma leitura do capítulo todo, eu não vou me devagar aqui. Que é o quê? Honra o Senhor com os teus bens e as tuas primícias de tua renda, e os teus celeiros se encherão plenamente, e os teus lagares transbordarão. Os irmãos deveriam ler essa aqui para ofertas e dízimos, que é a promessa do Senhor, porque se você honrar o Senhor com os seus bens, os teus celeiros se encherão. Mas eu não vou aumentar nisso, que isso aqui é um assunto para outro vídeo. Depois disso, ele vem com uma parte que eu acho, assim, muito linda. Que ele fala sobre um pai e um filho. Sempre tem algumas ilustrações, gente. Aqui em Provérbios a gente vai ver que há várias ilustrações. E essa, pra mim, é a mais bonita. Porque ele mostra Deus como um pai e você como um filho. E aí, ele começa a falar que Deus é seu pai e ele faz coisas que a paternidade dele supre. Por exemplo, não rejeites a correção do Senhor. Não te nojes da sua repreensão. E aí eu vejo esse filho, que no caso é eu e você, não importa a idade, agindo como um adolescente. Com raiva, sabe aquele adolescente que bate a porta e fala: ai, não aguento mais meu pai? Isso, enojar a tua repreensão. É muito como se fosse um filho birrento, adolescente, numa fase terrível. Todo mundo já passou 14 anos, sabe? Você sabe o que eu tô falando. E aí, o versículo bonitinho que eu gostei muito é 12. Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. E aí, quem é mãe, eu não sou, Deus não me deu o privilégio ainda de ser mãe. Mas quem é mãe vai entender, mãe e pai vai entender o que tá dizendo aqui. Por quê? Porque às vezes você briga com o seu filho não porque você é mau, mas porque você quer ele bem. A gente entende isso depois que a gente fica mais velho. E aí a gente vê os adolescentes fazendo coisas que a gente fazia e que as mães falavam não faça. E elas tinham razão. E elas faziam isso por amor. Assim como o Senhor repreende você, ele não repreende você porque ele é mau, porque ele não gosta de você, porque ele tem alguma coisa contra você. Não. Exatamente isso que a gente pensa dos nossos pais. Mas Deus também está na mesma posição, nessa ilustração. Ele repreende você porque ele te ama, porque ele quer o teu bem, porque ele quer que você vá bem, que você tenha uma vida prolongada e muitos anos de paz, assim como diz no versículo 2. Ele continua falando no decorrer do capítulo várias coisas. No versículo 21, ele diz assim: não aparte dos teus olhos essas coisas. Guarda a legítima sabedoria e o bom senso. Guarda a legítima sabedoria e tenha bom senso. Nem tudo você vai descobrir porque você tem uma sabedoria ou um discernimento espetacular. Algumas coisas são com bom senso. Por exemplo, eu preciso falar desse jeito com meu irmão? Não, você não precisa. É uma questão de bom senso. Por que eu dei o exemplo do irmão? Porque mais pra frente vêm as responsabilidades. Lembra que eu te falei? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Tudo no reino de Deus não é pra nós próprios. Tudo no reino de Deus não é só pra você. O reino de Deus é compartilhado. E aí, a partir do momento que você tem um grande poder... Quando eu digo poder aqui, eu não quero que você se escandalize, mas eu digo que a sabedoria é uma responsabilidade. Ele vem com deliberações. A sabedoria não vem só pra você. Tá bom, você é sábio, você pediu a sabedoria, mas como os seus irmãos vão ser beneficiados com isso? E aí que começa a explicação de como você deve tratar seus irmãos quando você é sábio. Porque a partir do versículo 27, ele começa a explicar como você deve ser com seus irmãos. E isso aqui é como se fosse o beabá do sábio. Porque ele começa: não negues o bem a quem merece, sendo que você pode fazer. Então eu tenho como te ajudar, mas eu não quero. Estando no teu poder fazendo, você pode fazer, mas você não quer. Não digas ao teu próximo: vai e volta, amanhã te darei isso, se você já tem. Eu tenho uma coisa, eu posso dar, eu vou dar, mas vem amanhã.
É na hora que eu quero, não na hora que você precisa. Não invejes o homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos. A gente tem um péssimo hábito de cobiçar coisas que não fazem parte da nossa realidade como cristão. Você vê pessoas, você se inspira nelas e elas não têm os mesmos valores que você. Ela vive uma vida totalmente diferente da sua. Não tô falando assim, Angélica, não posso mais me inspirar em ninguém. Você pode, mas se inspire em pessoas que honram o Senhor, e se inspire em pessoas que veem o Senhor como a sua prioridade, não um homem violento, como diz o texto. E tenha como espelho pessoas que honram o Senhor. Porque depois ele diz no texto que o perverso ele é abominação aos olhos do Senhor. A maldição do Senhor habita na casa dele. E aí você está cobiçando a maldição que o Senhor lançou sobre ele. E no final do capítulo ele fala assim: a honra é a herança dos sábios. Quando você vai no velório de uma pessoa honrada, essa é a herança dela. Ela pode ter dinheiro ou não ter. Mas quando as pessoas chegam próximo do túmulo dela, elas vão falar assim: era uma pessoa muito boa. É uma pessoa que fez isso e isso por mim. É uma pessoa que ela fazia o bem e não olhava se eu era grande ou não, se eu tinha dinheiro ou não, se eu era rico ou não, isso não importava para ela. Essa é a honra dela, é quando a herança que ela deixa. Você pode morrer e deixar para os teus filhos R$1 milhão que você lutou a sua vida toda para conseguir. Mas isso vai valer de nada se eles não tiverem de você a herança de honra. Deixe honra para os teus filhos. Se você não tiver filhos, deixe o seu legado de honra. Isso deve ser o que você deve buscar. No vídeo do capítulo 2, a gente falou sobre buscar coisas terrenas. Busque honra. Busque honrar ao Senhor para que o seu legado perpétue por gerações. Eu espero que essa palavra tenha edificado o teu coração, assim como edificou o meu. Eu espero você no próximo vídeo. Fica com Deus aí!